Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer uma pequena discussão, né, sobre a questão das fontes utilizadas nesse debate que está havendo entre o brasão de armas, né, que eu não conhecia, para ser bem sincero, versus os comunistas, né? E aí esse rapaz do brasão de armas, né, ele se utiliza de um discurso sobre as fontes. E aí, vamos entender essa questão de fontes, né? Eu não estou tomando partido nem do brasão de armas, nem do comunista para fazer esse vídeo, porque isso é um problema deles, né? Essa questão do debate que eles estão falando, aí, União Soviética, Coreia, assim por diante, né? Mas o que é legal? É legal a gente entender como na internet você não precisa demonstrar nada. Você fala e só você falando as pessoas já acham que tá bom. Por quê? Porque a internet funciona não pela qualidade do vídeo. A internet funciona pela quantidade de views que você tem. Quanto mais quantidade de views você tem, parece que existe tipo uma coisa assim, ele é bom. Se você tem menos views, você é ruim. E, particularmente, eu não concordo com isso. E não é porque eu não tenho muitas views, entendeu? É porque o cara que tem mais views na internet é um cara chamado MrBeast. E o que ele faz, na minha avaliação, não tem nada de qualidade. Ou seja, você pode fazer alguma coisa sem qualidade alguma e milhões de pessoas gostarem. Então, não é por aí que eu vejo que é qualidade, está entendendo, num vídeo ou não. Mas eu concordo que a maior parte das pessoas acreditam nisso. E tudo bem, não há problema nenhum. Beleza? Só estou colocando a minha opinião. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pedacinho de um vídeo desse brasão de armas, entendeu? Que ele está falando de fontes. E aí eu vou discutir com vocês como é que ele fala de fontes, entendeu? Para a gente mostrar, não que ele está certo ou que ele está errado. Eu não estou preocupado com isso. Isso não é um problema meu. Não é um problema do brasão de armas, é um problema dos comunistas, é um problema de quem viu os vídeos. Pessoas que vão atrás, né, vão ver se está certo ou errado. O que eu vou colocar aqui é a questão de fontes, porque ele fala de questões acadêmicas. E como eu sou um professor, eu acho legal, né, entrar para a gente mostrar como é que a universidade funciona. Porque às vezes a pessoa que está de fora ela não tem essa compreensão e ela vai ter mais uma opinião aí, né, para balizar aí o que ela vai falar, ok? Vamos lá então ao vídeo. Esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso, só. A segunda fonte aqui é um dos únicos 3 estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Mas Bem, ele já começa então dizendo o seguinte, que a tese de doutorado não é tão importante quanto o artigo que tem relação com os pares. Você mandou o artigo, inclusive eu recebi um recentemente para fazer essa análise, ok? E aí, isso significa que os pares olharem e vão dizer se a publicação é boa ou não, beleza? Então, a tese de doutorado também tem a validade, porque existem pessoas que vão analisar a tese de doutorado. Então não é assim, você manda uma tese de doutorado e todo mundo aceita. Você tem o quê? Você tem um processo para a pessoa fazer o doutorado, que começa na entrada do doutorado, que ele tem que fazer provas, prova de idiomas, ele tem que escolher pelo menos 2 idiomas, prova com relação ao que ele vai fazer, da área, geografia humana, geografia física, assim por diante. Entrevista com uma banca, às vezes tem 2, 3 pessoas na banca, e passando por tudo isso ele começa o doutorado. Então, não é simplesmente vai fazer o doutorado e ninguém avalia. Você avalia já no começo. No meio do doutorado, você vai ter que fazer, né, uma apresentação preliminar daquilo que você já fez, né, que você já estudou. E aí você pode ser aprovado ou reprovado. E no final do doutorado, você tem uma outra banca com 5 membros, sendo que 2 têm que ser externos à faculdade que você está. Ok? Às vezes até da universidade que você está. Aí depende do lugar, entendeu? Que você fez o doutorado. Beleza? Então, para começar isso daí, pessoal, doutorado tem tanta importância quanto qualquer outro trabalho acadêmico, porque existem análise de pares. Não é porque a revista fez e o doutorado supostamente ele acha que não, que o doutorado é pior ou é melhor. Na verdade, os dois se equivalem, porque tanto o doutorado quanto uma revista, né, um artigo numa revista, você tem que ter análise de pares. Então vamos lá continuar com a discussão dele. sim, pode ser considerado uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho,
Agora o negócio começa a ficar mais feio. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. O cara até se veste igual o Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo. Bem, ele reclama de fontes que são fontes críveis que você pode usar e pega a Wikipédia. Wikipédia qualquer pessoa pode escrever. Eu posso fazer agora alguma coisa sobre mim na Wikipédia. Falar, o Amir é um geógrafo fantástico, maravilhoso. Você está entendendo? E assim por diante. Por quê? Porque não tem uma análise de pares. O que pode acontecer é alguém lá na Wikipédia reclamar e pedir para colocar lá necessárias citações. Mas é isso. Você está entendendo? Agora, o Wikipédia não é uma fonte respeitável necessariamente, entendeu? É uma fonte da internet. Não é tipo uma Barça, você tá entendendo? Como tinha antigamente, não lá Rússia. É uma fonte aberta que qualquer pessoa pode entrar lá e colocar o que quiser. Não precisa ser uma pessoa formada no assunto ou não, entendeu? Mas ele colocou como se fosse importante olhar por aí. No norte-coreano. Hudson publicou um monte de livros, todos independentes, sem nenhuma validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então, se Hudson é referência, é só para comunista pró-Coreia do Norte, porque no mundo acadêmico, esse Hudson não é nada. Então, usar como fonte uma reunião de comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo. Esses 3 links aqui são matérias de 3 jornais. Olha o título desse aqui. Os imperialistas americanos começaram a Guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um estudo acadêmico sério. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang, na Coreia do Norte. E adivinha só, essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Eu tenho que dizer ainda que na comunidade acadêmica isso aqui é um lixinho. Esse link aqui não está nem mais funcionando e nem o site dele. Esse link aqui é de um estudo demográfico publicado em 1975, então ele trata de movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive. E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui para baixo é só link para aquele blog comunista pró-Coreia do Norte. Eles estão pagando, Felipe, para fazer publicidade para eles? Quase metade das referências aqui são desse blog. Inclusive, nos créditos, o Nostalgia coloca esse Centro de Estudos da Política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é, de novo, aquela publicada pelo Departamento de Propaganda da Coreia do Norte, e eles repetiram aqui. Pronto, você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito... Nisso eu concordo com ele. Você pega fontes e aí você faz um trabalho com fontes. Não tem o que fazer. Você está entendendo? Ele se utilizou de algumas fontes para chegar a alguma conclusão. E aí ele chegou à conclusão a partir das fontes que ele teve. Está errado? Não, não está nem errado nem está certo. Ele fez uma pesquisa. É uma pesquisa acadêmica? É evidente que não. É uma pesquisa para a internet. Se fosse uma pesquisa acadêmica, ele teria muitos problemas. Ok? Por quê? Porque, obviamente, eu não chegar para ele e falar: olha, meu caro, você só tem fontes aqui que falam bem da Coreia do Norte. Você precisa de fontes que falam, pelo menos, né, razoavelmente, alguma coisa contrária àquilo que você está falando. E eu reclamar. Não significa que ele não teria a publicação do trabalho dele, nem uma dissertação ou tese apresentada. Mas teria mais problema do que na internet. Porque na internet aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que você fala na internet, ela aceita. Beleza? Então, nesse sentido, o rapaz não está totalmente equivocado. Né? Ele está, tipo assim, equivocado no sentido de que as fontes que a pessoa pega tem que ser das fontes que ele quer. Aí a pessoa pega as fontes que ela quiser. Você está entendendo? É um direito da pessoa. Porque ela está fazendo um vídeo na internet. Se ela fosse fazer um trabalho acadêmico, evidentemente ela teria muito mais problemas. E ela teria que optar por fontes completamente diferentes daquelas que ele mostrou aqui no vídeo. Mas eu não vou dizer que essas fontes são ruins ou boas, porque eu não li. Né? Aí ele fala de lixo, essas coisas. Cara, eu não sei, eu não li, eu não conheço. Então, é muito da avaliação que ele quer colocar no vídeo. Para dizer para a pessoa que está vendo ele, olha, isso não presta. E a pessoa nem vai ver, nem vai lá ver se realmente presta ou não, porque como ele tem, sei lá, muita visibilidade, as pessoas acham que o que ele fala é a verdade. E as pessoas estão apenas prontas para ouvir isso. Beleza? Vamos continuar. Só que agora eu vou falar um pouco das fontes dele, né, para ver o que ele fala. Vamos lá.
E eu provo. Olha aqui minha conversa com o professor Stephen Witchcroft, uma das maiores autoridades na era de Stalin e na fome soviética, inclusive, que eu já citei tantas vezes nos meus vídeos. Professor Witchcroft. Vamos lá. Stephen Witchcroft. Vamos ver Stephen Witchcroft. Vamos acertar o nome dele aqui. Stephen Witchcroft. Aí ele fala que é uma fonte renomável. Vamos ver na Amazon como é que tá os livros dele. Os Anos de Fome. 2 visualizações. Que não deve ser ele, que está falando de transporte aéreo, aviação. A industrialização da Rússia. 1 visualização. A industrialização daqui, volume 6. 1. Ou seja, ele chama isso daqui de fonte renomável. Dentro da universidade só tem 2, 1 e 1 avaliação. Então, vamos mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar aqui esse vídeo e vou colocar. Espera aí. Então, eu estava dizendo, as fontes que ele a primeira fonte que ele colocou, você tem lá 2 avaliações, 1 avaliação, outra avaliação. Beleza? A fonte é boa? Cara, não sei, eu não conheço esse assunto que ele está falando. Eu conheço outras fontes e vou mostrar para vocês como é que eu vejo. Aí ele vai citar. Eu vou deixar na Amazon aqui, porque ele vai citar os nomes, eu vou colocar os nomes que ele fala que vocês vão ouvir. Então vamos lá. Andrea Graziosi. Vamos ver Andrea Graziosi, como é que é a fonte dele. Andrea Graziosi. Vamos ver a fonte dele. Na Amazon, ele falou que é uma fonte renomável. Vamos ver quantas pessoas tem. Livro Genocídio, o Poder e o Problema de um Conceito. Até agora não tem nada. Aí vem aqui, o Retorno da Rafa a Grande Problema Contemporâneo, 18. A União Soviética de Lenin, 54. Novo Mundo, 66. União Soviética, 35. Beleza? Então, a História da União Soviética, 8. Do Balcânia aos Urais, 2. É isso que ele está dizendo que é uma fonte renovável. Vamos para o próximo. Hiroaki Kuromiya. Vamos ver Hiroaki Kuromiya. Hiroaki Kuromiya. Vamos ver se é assim. Hiroaki Kuromiya. Aí tem os livros aqui do Stalin, deixa eu ver. Tem 11. Stalin, Japão e a luta pela supremacia sobre a China tem 23. Liberdade e terror em Donbass, na Ucrânia, tem 2. E ele fala que é um renomado escritor de livros sobre a área. Beleza, vamos continuar. Aí ele fala, por último, do James Ryan. Vamos ver o James Ryan, como é que tá. James Ryan. James Ryan. James Ryan tem esse livro aqui do Lenin, né? Lenin do Terror. Teve só 3 pessoas que fizeram a avaliação dele. Beleza? Aí agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar as fontes que eu tenho sobre a Revolução Russa. Vamos lá nas minhas fontes. Vamos ver como é que são as pessoas. Ou que não são de direita, de esquerda, são historiadores, mas até acho que são mais de direita do que de esquerda. Orlando Fages. Vamos lá, Orlando Fages. Ele não falou com Orlando Fages. Um livro dele publicado sobre a Rússia em português, 287. Outro sobre os europeus, 98. A Tragédia de um Povo, 8. A Vida Privada de Stalin, 325 em português. Sobre a Crimeia, 322.
Em inglês dele, 692. Sobre a história cultural da Rússia em inglês, 488. The People's Tragedy, o melhor livro dele, 385. Sobre a Guerra da Crimeia, 856. Aí vou pegar outro autor, Anne Applebaum, entendeu? Que também é de direita. Vamos ver a Anne Applebaum, os livros dela sobre essas questões. Fome, questão da fome da Stalin, 467 em português. Aí vamos ver os livros dela aqui. Gulag, History, 1702, em inglês. Red Family, 1979. Aquele livro que tem quase 500 em português, tem quase 2.000 em inglês. Avaliações. Ele não citou. Vamos pegar um outro que fala sobre Rússia. Robert Conquest. Vamos lá ver. Robert Conquest. O Grande Terror. 116. Questão da coletivização, 182. Sobre Stalin, 44. O Grande Terror, 80. Ou seja, muito mais. Aí vamos colocar lá o Robert Service. Outro importante aí sobre a Rússia. Sobre Stalin. Vamos ver, do livro de Stalin dele. Vamos ver, Robert Service. Em português tem 94, em inglês 318, a biografia do Lenin 181 em português, a biografia do Trotsky em inglês 222. Do Stalin tem aqui uma biografia em espanhol 10, Camaradas 228, enfim. Então você vê que tem muito mais. Só a partir de comparação, vou colocar os meus livros aqui para vocês verem e comparar com aquele que ele fala que são renomados. E eu não sou nenhum renomado, que eu escrevo em português. Um livro meu tem 71 avaliações e o outro tem 35. Ele é só em português, ok? Ou seja, para fechar o vídeo, quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Ele pega as fontes que ele acha que são melhores, e aí a pessoa que vê as fontes acredita ou não. Está entendendo? Se está valendo a pena. O que eu acho que é importante? Deixar claro que fontes você pega para fazer um trabalho acadêmico. Na internet, ninguém está fazendo trabalho acadêmico. As pessoas estão fazendo visualizações. Eles fazem vídeos para ganhar visualizações. Por isso que esse vídeo que o rapaz começa, na minha avaliação, é um vídeo de brincadeira, você está entendendo? Para falar algo sério. Por quê? Porque provavelmente, se ele falar uma coisa séria desde o início, a pessoa vai dormir, vai desencanar, e aí o que ele tenta fazer? Ele tenta criar uma situação para as pessoas verem o vídeo, porque ele vai ganhar dinheiro em cima disso. Como eu não ganho dinheiro com a internet, e não estou preocupado com isso, eu não faço visualizações aqui, ninguém fica pulando na minha frente, faço brincadeiras, eu estou falando uma coisa que é, para mim, mais importante, que é entender a questão das fontes. Ok? Então, ele pega fontes, ele vai criticar da Coreia do Norte, depois as fontes dele, eu posso fazer crítica e falar, na Amazon ninguém mal fala do livro desses caras. Mal fala. Os meus, que não são tão longe de ser a bolacha mais recheada do pacote, tem 71 visualizações lá, 71 pessoas que vão falar bem ou mal dele. Tem um lado que eu pego lá, o James Ryan, ele fala que só tem 2 pessoas. Aí ele fala que ele é renomado. Aí eu coloquei lá Robert Conquest, Robert Service, Anne Applebaum e Orlando Fages. Você viu? Bem alguns é quase 2.000. 2.000. O James Ryan, 2. É quase 1.000 vezes mais. E é por isso que eu vou dizer que o James Ryan, aquele senhor japonês, o italiano Andrea, eles são porcaria. Não, pessoal. São fontes tão importantes quanto Robert Conquest e Orlando Fages e assim por diante. O que você faz? Você escolhe as fontes. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho, ué. Se você pegar só fontes que vão a favor das suas ideias, você está fazendo na academia um trabalho que não é correto, entendeu? Eles vão reclamar sobre você. Vão falar por que você está fazendo isso. Agora, na internet, cara, é aceito qualquer coisa. Qualquer coisa vai ser aceita e as pessoas vão gostar, vão aplaudir. Provavelmente, as pessoas que viram um vídeo falam, tá vendo? Ele tá certo, é isso mesmo. Os comunistas estão errados. Você pegou fontes muito boas, como você disse, são renomados. Mas nem foi atrás para saber se realmente são ou não. E eu só peguei uma fonte, que é a Amazon, para fazer uma comparação com todos, entendeu? Para ver. Mas existem outras formas de eu fazer comparações. E pode ser que nas outras, esses autores que ele cita saem-se melhores. E aqueles autores, né, que ele está procurando no YouTube, lá nos blogs, sei lá, também se saem melhores. Mas o que ele faz? Ele faz aquilo que serve para o projeto dele. Como ele quis questionar as fontes da Coreia do Norte, ele fez aquilo. Se ele quisesse exaltar, ele faria outra coisa. E também ele conseguiria ter resultado.
Como eu fiz o quê? Peguei a Amazon para ver quem tem mais visualizações ou não, já que eles gostam de visualizações, né? Dos livros. E aí eu vi que os autores que eu trato aqui, já quando já falei de Revolução Russa, tem muito mais visualizações, provavelmente, que são muito mais renomados. Mas não significa que eles citou não são renomados. Significa que eles não têm as mesmas visualizações. Levando em consideração como ele trata as coisas, esse rapaz, ele deveria procurar outros autores. Porque, já que ele gosta tanto de visualizações, ele tem que procurar autores que têm visualizações. E na Amazon eles não têm. Então é só isso. Do resto, ele está correto. De resto, os comunistas estão corretos. De resto, eu estou correto. Beleza? Por quê? Porque estamos discutindo fontes. Fontes você pega aquelas que você acha mais importante para o seu trabalho. Beleza? Então era isso daí. Um abraço a todos e todas.